Meus queridos, o texto em que nós lemos, apesar de ser um salmo, né? Esse salmo para ser cantado entre os filhos de Corá, ele traz uma expressão muito linda, que é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Nós percebemos que o inimigo, ele tem feito algo terrível, ele tem se especializado para que nós não escutemos e não prestemos atenção naquilo que Deus fala. E ele tem feito alguns ruídos, e ruídos assim terríveis, que é o ruído do barulho em que nós vivemos, sobre os problemas que estamos, o ruído da pressa. Nós vemos que hoje nós temos pressa com tudo, vivemos em um momento apressadíssimo, né? Nada nos dá mais tédio do que quando vemos uma placa mandando diminuir a velocidade, enfim. E outro pilar, as três coisas que o inimigo coloca para que faça barulho e nós não enxergamos, também é o barulho da multidão. Nós queremos sempre estar ativo na multidão, nós queremos sentir a multidão, estar no meio da multidão. E o Senhor, nós vamos falar nessa noite, ver que de fato como o Senhor quer que nós venhamos a agir, para que dessa forma nós possamos estar ouvindo a sua palavra. O homem moderno, ele tem sido realmente estimulado emocionalmente, mais do que qualquer outro, dentro da história, da conjuntura da história do homem, em consequência dessa agitação, desse estímulo de agitação, nós temos uma mente muito agitada. Nossa mente é agitadíssima. E essa agitação excita o nosso sistema nervoso. E tem produzido muita inquietude. Nós vivemos inquietos porque já existe uma estimulação do nosso sistema nervoso para estarmos inquietos. E quando a Bíblia diz, Jesus diz para nós não estarmos inquietos. E nós verificamos que o trabalho do inimigo é produzir em nós exatamente aquilo que a Bíblia, que o Senhor manda que nós vivamos. O Senhor diz: não estejais inquietos. E aí é gerado o processo no nosso dia a dia para que nós vivamos inquietos. E a inquietude, ela gera ansiedade. E nós vivemos nesse zum, zum, zum do mundo. E esse brado na nossa alma são substâncias que realmente ateia esse calor, essa ansiedade íntima das pessoas e bloqueiam, portanto, a forma que Deus quer de nós repousarmos. E o nosso repouso maior é nele. Amém? Somos uma geração intranquila, seja a questão do emprego, seja da competitividade no trabalho, e seja por motivo de segurança, enfim, nós estamos sempre intranquilos, seja por trânsito, você dirige, mas cuidado com alguém que pode bater em você, o motoqueiro, enfim, vivemos num momento, somos uma geração inquieta, e nós corremos de um lado para outro, e procurando um lugar para descansar, para ter lazer, mas não temos êxito, porque até mesmo lugares escolhidos para termos lazer, nós temos uma questão da segurança. Existem locais magníficos, mas hoje você fica com medo de estar nesses locais magníficos, fantásticos, por causa de segurança. Enfim, o ser humano vive dessa forma, mas ele não foi feito para viver nesse agito. Nós temos que entender que Deus, quando nos fez, Ele não nos fez para nós vivermos nessa agitação. Como foi que Deus criou o primeiro lar?
Nós temos que prestar atenção naquilo que Deus faz, que Deus cria, porque Ele demonstra a forma que Ele quer que nós vivamos. O primeiro lar do ser humano, da raça adâmica, foi no jardim, e um jardim de sossego, onde o deleite, a essência de tudo era a comunhão desse homem com Deus. Porque era a comunhão com Deus que trazia paz, trazia segurança, trazia tranquilidade. Então, o ambiente que Deus criou para nós vivermos é um ambiente em que nós tenhamos tranquilidade e sossego e confiança. E nesse agito todo, a tendência é nós perdermos a nossa confiança. E como nós não confiamos hoje na polícia, no Estado, no governo, passamos também a ser influenciados a não confiarmos também no Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes nós ficamos, será que Ele faz? Será que isso vai acontecer? Porque nós vivemos em um momento de tanta intranquilidade, o mundo é tão intranquilo que nós até muitas vezes ficamos preocupados e achamos que Deus não vai resolver. Ninguém precisa buscar lá fora, nas coisas, o gozo, pois a felicidade, aliás, a alegria, porque o gozo, esse gozo de tranquilidade, ela só é possível com a vida de Deus em nossa vida, porque só Deus preenche o significado de nossa existência. Nós precisamos entender isso. É por isso que o salmista diz, aquietai-vos. Hoje, nós vivemos caçando divertimento a qualquer custo, né? Pessoas saem daqui para gastar, para ir para a Disney, para ir a algum lugar. Queremos diversão, mas o custo é alto, mas não há prazer que atenda, que preencha o rombo produzido pelo pecado em nós. Significa que tudo que nós gastemos para nos dar prazer, nada vai preencher esse vazio que o pecado tomou. A corrida frenética, portanto, aos prazeres, aos divertimentos, nasce de um desequilíbrio interior. E esse desequilíbrio é causado pelo tédio, pela intolerância, e essa intolerância pode ser do próprio estado e da necessidade de cobrir esse déficit psicológico lançado em nós e começa a produzir o maior número possível de forma de nos estimularmos a buscar algumas coisas, quando na verdade o nosso descanso está em Deus. Essa busca externa de sentido e o atestado é o atestado, na verdade, da nossa descoberta da falência interior. É por isso que o Senhor vem para preencher o nosso interior, porque a nossa falência interior faz com que nós busquemos tantas coisas externas. A grande necessidade da nossa alma, chama-se descanso. A nossa alma precisa descansar. Agora, as condições em que nós vivemos, nossa alma não descansa. Só que Jesus, Ele fez uma proposta aos seus discípulos que sugerem dar essas férias para a alma, né? No domínio dos sentimentos. Jesus fala em Mateus 11, 29, Ele dá uma receita que se nós, 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Olha a receita aqui. Nesse versículo aqui, pode deixar um pouquinho aí, Moabes. Esse versículo aqui, veja bem, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. E ele diz, eu sou manso e humilde. Então, uma das questões aqui que nos leva à ansiedade e ao vazio
é quando nós temos essa necessidade de aparecermos. Jesus era um ser humilde, ele sendo filho de Deus, mas ele não queria estar em evidência. E você vê que uma das coisas, uma das preocupações, o que nos torna realmente assim muito ansiosos, é a forma de que nós, aonde estivermos, nós queremos ser notados. Seja no trabalho, quando você pega um trabalho novo, você quer falar, quer, entendeu? Você quer de alguma forma que as pessoas te vejam. Por quê? O mundo diz que se você não é visto, não é lembrado. Então nós queremos ser vistos. E Jesus, ele mostra uma característica de descanso. Para que nós descansemos, nós precisamos ser mansos, humildes de coração. E quando isso ocorre, nós buscamos dele, aí nós, só nele, você encontrará descanso para a vossa alma. Não tem comprimido, não tem remédio que vá te dar descanso. Aqui está a receita de Jesus. Quem está falando isso é Jesus, não é o pastor Erivaldo, não é o médico, doutor José Manuel, é quem nos fez, é o fundador do universo, o criador do universo diz, só tem uma forma, você só em mim, só nele, Jesus Cristo, você vai encontrar o descanso para a vossa alma, amém? E aqui nós verificamos no Salmo, no Velho Testamento, nós vemos Jesus dizendo que ele é o descanso, e o salmista aqui no Velho Testamento está registrando o que Deus diz. O Pai diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Jesus disse, você descansa em mim, que você vai ficar quieto. Talvez no Velho Testamento, as pessoas não entenderam como Deus falou, foi o próprio Deus dizendo, aquietai-vos e você vai saber que eu sou Deus. Mas é impossível nós ficarmos quietos. Aí foi quando Jesus vem e diz, olha, eu posso fornecer a quietude de vocês. Eu posso dar o descanso para a alma de vocês. Amém? Só na quietude podemos saber quem Deus realmente é. Pessoas saem daqui para gastar, para ir para a Disney, para ir a algum lugar. Queremos diversão, mas o custo é alto, mas não há prazer que atenda, que preencha o rombo produzido pelo pecado em nós. Significa que tudo que nós gastemos para nos dar prazer, nada vai preencher esse vazio que o pecado tomou. A corrida frenética, portanto, aos prazeres, aos divertimentos, nasce de um desequilíbrio interior. E esse desequilíbrio é causado pelo tédio, pela intolerância, e essa intolerância pode ser do próprio estado e da necessidade de cobrir esse déficit psicológico lançado em nós e começa a produzir o maior número possível de forma de nos estimularmos a buscar algumas coisas, quando na verdade o nosso descanso está em Deus. Essa busca externa de sentido e o atestado é o atestado, na verdade, da nossa descoberta da falência interior. É por isso que o Senhor vem para preencher o nosso interior, porque a nossa falência interior faz com que nós busquemos tantas coisas externas. A grande necessidade da nossa alma, chama-se descanso. A nossa alma precisa descansar. Agora, as condições em que nós vivemos, nossa alma não descansa. Só que Jesus, ele fez uma proposta aos seus discípulos que sugere dar essas férias para a alma, né? No domínio dos sentimentos. Jesus fala em Mateus 11:29, ele dá uma receita que se nós, 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Olha a receita aqui.
nesse versículo aqui, pode deixar um pouquinho aí, Moabes. Esse versículo aqui, veja bem, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. E ele diz, eu sou manso e humilde. Então, uma das questões aqui que nos leva à ansiedade e ao vazio, é quando nós temos essa necessidade de aparecermos. Jesus era um ser humilde, ele sendo filho de Deus, mas ele não queria estar em evidência. E você vê que uma das coisas, uma das preocupações, o que nos torna realmente assim, muito ansiosos, é a forma de que nós, aonde estivermos, nós queremos ser notados. Seja no trabalho, quando você pega um trabalho novo, você quer falar, quer, entendeu? Você quer de alguma forma que as pessoas te vejam. Porque o mundo diz que se você não é visto, não é lembrado. Então nós queremos ser vistos. E Jesus, ele mostra uma característica de descanso. Para que nós descansemos, nós precisamos ser mansos, humildes de coração. E quando isso ocorre, nós buscamos dele, aí nós, só nele, você encontrará descanso para a vossa alma. Não tem comprimido, não tem remédio que vá te dar descanso. Aqui está a receita de Jesus. Quem está falando isso é Jesus, não é o pastor Edivaldo, não é o médico, doutor José Manuel, é quem nos fez, é o fundador do universo, o criador do universo diz, ó, só tem uma forma, você só em mim, só nele, Jesus Cristo, você vai encontrar o descanso para a vossa alma, amém? E aqui nós verificamos no Salmo, no Velho Testamento, nós vemos Jesus dizendo que ele é o descanso, e o salmista aqui no Velho Testamento está registrando o que Deus diz. O Pai diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Jesus disse, você descansa em mim, que você vai ficar quieto. Talvez no Velho Testamento, as pessoas não entenderam como Deus falou, foi o próprio Deus dizendo, aquietai-vos e você vai saber que eu sou Deus. Mas é impossível nós ficarmos quietos. Aí foi quando Jesus vem e diz, olha, eu posso fornecer a quietude de vocês. Eu posso dar o descanso para a alma de vocês. Amém? Só na quietude podemos saber quem Deus realmente é. No barulho, nessa correria nossa, nós não temos condições de entender, de saber verdadeiramente o que Deus é. Não temos. É preciso uma trégua na nossa agenda cheia para podermos conviver com o Pai. Eu acho que a minha bateria deu um sinal aqui. Eu ia trocar a bateria, mas sou teimoso, né? A mente vai, troca a bateria. Eu disse, não, vou usar um pouco. Mas não tem problema, tem um microfone aqui já preparado. O alvoroço e a correria são obstáculos para a comunhão. Vou repetir. O alvoroço e a correria são obstáculos para a nossa comunhão. Se você está correndo o dia inteiro, que tempo você tem para comunhão com Deus? Na academia do Senhor Jesus Cristo, há duas matérias indispensáveis para o alívio da alma: mansidão e humildade. Entendeu? Na escola de Jesus, na academia de Jesus, essas duas matérias são indispensáveis. Eu já falei aqui, humildade e mansidão. A mansidão está ligada com o direito de posse. Mateus 5,5. Mansidão, vou repetir, está ligado com o direito da posse. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Isso é posse. Amém? Então a mansidão de Jesus, ele está dizendo algo que você, mas eu ser manso, para que vai servir? E aí Jesus diz, tem um direito aí quando você é manso. Há um direito. Amém? A humildade está relacionada à posição do nosso ser. Provérbio 29, 23. Provérbios 29, 23. Você vai ver aí essa coisa linda, que é a soberba do homem o abaterá. A soberba do homem o abaterá.
Mas o humilde de espírito obterá honra. Ou seja, a humildade nos coloca numa posição. É um posicionamento que Deus nos manda para que nós nos posicionemos e vivamos bem aqui na terra. A mansidão, querido, mexe com as propriedades relacionadas com o ter. A mansidão, como já disse, é questão de posse. Bem-aventurado porque eles vão possuir. Então veja bem, a mansidão mexe com as propriedades relacionadas com o ter, enquanto que a humildade está ligada a preferências do ser. Eu sou e eu tenho. Você quer ser e ter, o remédio é mansidão e humildade. Humildade você será, e mansidão você terá. Amém? É a promessa da palavra de Deus, glória a Deus. A pessoa mansa, ela sabe administrar o seu tempo do ponto de vista do seu maior tesouro. A pessoa mansa, ela sabe administrar, ela consegue administrar o seu tempo, e esse tempo do ponto de vista daquilo que é a sua maior bênção, o seu maior tesouro, o seu maior bem. Mateus 6,33, esse é o maior bem que nós podemos ter, que é Jesus quem diz, Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas que vocês estão preocupados, estou parafraseando, vos serão acrescentadas. Todas essas coisas, preocupações serão acrescentadas. Amém? E aí, o 34 diz, não vos inquieteis. Olha, novamente aqui aparece a palavra, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. E essa inquietação é que nos deixa nervosos, que nos deixa deprimidos. Amém? Vamos continuar. A ênfase da mansidão é a precedência, aquilo que precede o que nos é de maior valor. A mansidão, quando diz você vai herdar a terra. A terra é uma das coisas do bem mais valioso, né? Até hoje, né? Quem tem terra, etc., né? Então, bem valioso. Por isso que a Bíblia fala de um bem muito valioso, porque as coisas passam, mas a terra permanece, né? Você sempre tem, passa para os filhos, para os netos, e está lá a terra, não é, Mauro? Está aí, né? Quer dizer, tem aí fazendas que vieram do tataravô, não existe mais, mas a terra ficou. É um bem realmente muito bom. E isso é para os mansos. Amém? E o humilde, enquanto que o manso, a procedência vem daquilo que tem o maior valor para ele, o humilde aponta para o nosso estado, nossa forma de estar. Queridos, nós precisamos entender uma coisa muito importante para deixarmos de ser ansiosos, é que nós entendermos que o homem é humus, ou seja, é argila. Nós somos argilas, somos barro, somos humus. Nós somos humanos, quer dizer, na verdade, o humano é um pó que ficou de pé. É um barro que ficou de pé, por isso nós somos humanos, porque vem de humus, né? Humus é argila, é barro. Então, humano é o barro, entendeu? Que ficou de pé. Humilde. Agora, o humus ficou de pé porque foi vivificado por Deus, amém? Agora, o humilde é o humano que se reconhece humus. Humilde, tudo está dentro da mesma raiz. O humilde é o ser humano que reconhece que ele é humus, que ele é argila, que ele é barro. É por isso que há aquela metáfora a respeito do oleiro e nós, né?
ele movendo barro na mão. E Deus disse: eu faço isso com vocês, vocês são barro. Eu posso mudar vocês, moldar da forma que eu quero. Vocês são barro. E nós às vezes nos sentimos tão importantes que deixamos de ser humildes, porque se você reconhecer que é humus, você passa a ser humilde. Porque você diz: puxa vida, eu sou barro. A ciência já diz isso. Estou falando algo que já está cientificamente provado, que nós, todos os elementos aqui que nós temos, a característica é do barro mesmo. Louvado seja Deus. O homem humilde também é o homem que depende inteiramente de Deus. Quando ele reconhece que é humus, ele passa a depender inteiramente de Deus. A humildade é pura honestidade. O humilde, na verdade, ele está sendo honesto. É pura honestidade, pois é simplesmente a percepção da completa nulidade que nós somos, nulidade humana, e da nossa dependência total de Deus. Então, a humildade, na verdade, é nós sermos extremamente honestos. Nós precisamos ser honestos. Amém? Sem mansidão e humildade, sem mansidão e humildade, não há lugar para nós na agenda de Deus. Não há lugar. Esse tumulto que existe na nossa alma, esse estardalhaço todo, não permite que Deus faça parte, que nós façamos parte da pauta de Deus. Por isso é imprescindível o aprendizado das doutrinas ou das disciplinas da Bíblia, que são disciplinas espirituais, porque só através do Espírito nós podemos realmente começar a entender o que somos de fato. E o inimigo, ele sempre vai trabalhar para que nós sejamos ignorantes acerca de nós mesmos, porque quando somos ignorantes, aí nós somos presa fáceis para ele. Amém? Sendo assim, é preciso, através da graça plena, aquietar esse coração que eu e você temos, esse coração agitado. E o Salmo 116 e o verso 7 tem também aqui um remedinho bom. Salmo 116 e o verso 7. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Ou na RA, eu gosto disso aí. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. A RA no Salmo é uma beleza, né? É lindo aí os Salmos da Revista Atualizada. Tem sido generoso para contigo. Queridos, não podemos esquecer que Deus nos quer abençoar. Agora, nós precisamos ordenar a nossa alma que volte depressa para o sossego de Deus. Aquietai-vos. Nós temos que voltar para o sossego de Deus. E às vezes nós queremos, eu estou apavorado porque Deus Eu já fiquei apavorado. Teve alguns momentos, estou falando de você, mas pastor, você não é apavorado? Eu fiquei um tempo, numa bênção que Deus inclusive prometeu. Era uma promessa de Deus. Eu tinha certeza, porque foi Deus que usou aquela serva dele, que ela não sabia. Eu fui fazer uma visita e Deus a usou poderosamente. E eu quis ajudar Deus, porque eu fiquei ansioso. Quando ele disse, amanhã eu te dou. Amanhã, e eu vi que era sexta-feira, e eu sabia que era o último dia que eu tinha, o último dia de prazo para pegar a bênção. E eu comecei de manhã cedo a procurar, entendeu? E estava, quando deu 11 horas da manhã, porque o prazo era até às 13 horas, eu estava apavorado, estava capaz de ter um infarto. Perdi, Deus me prometeu, e fui acabrunhado. Fiquei a manhã inteira sem trabalhar, correndo atrás, achando que eu tinha o lugar da bênção.
entendeu? Achava que era o doutor Ademar, minha bênção. E aí ele entrou numa cirurgia que era para 1 hora, ficou 4 horas. Eu saí de lá 11 horas, não tinha saído do centro cirúrgico. Eu saí decepcionado, porque na minha ótica era ele que ia, entendeu? Conduzir a bênção na minha mão. E eu fui para o meu trabalho. Quando eu cheguei no meu trabalho, a bênção estava já saindo. Me esperou desde as 9 da manhã. Você entendeu? Foi preciso, alguém falou, sair correndo. Corre até onde está. Se eu fosse trabalhar, entendeu? Não tivesse ficado a coisa, não tinha passado por essa pressão, quase um infarto. Você está entendendo? E se eu tivesse estado no meu trabalho, Deus mandou no meu trabalho. O camarada estava na minha sala, me aguardando. Já passei por isso. A ansiedade quase nos mata. Mas na quietude de Deus é que vem a vitória. Eu sei que não é fácil esse processo de quietude. É isso que eu estou dizendo. Não é fácil. Tampouco a nossa alma quer ficar na quietude. Veja bem, não é fácil esse processo de quietude. E outra coisa, a nossa alma rejeita a ficar quieta. Mas eu quero dizer também que a única alternativa da nossa vitória é esperar em Deus, porque dele vem a salvação, dele vem a vitória. Jeremias 6,16. Jeremias, olha o que o Senhor diz. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos, ou no bom caminho, ponde-vos e perguntai pelas veredas antigas. Ponde-vos no caminho e vede e perguntai pelas veredas antigas. Qual é o bom caminho? E andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. A nossa alma diz: não andaremos. E você, no caminho do Senhor, é onde você encontra descanso para a alma. Eu falei que a vitória vem do Senhor, o descanso vem dele. O problema é que nós até queremos algo, e a qualquer custo. E às vezes Deus está nos protegendo de ter aquilo. É um absurdo eu falar isso. Porque alguém vai dizer: mas pastor, a palavra diz que quando nós nos deleitamos nele, ele concede o desejo do nosso coração. É verdade, desejo do coração, não é da alma. Opa, tem diferença. Deleita-te no Senhor, ele concederá o desejo do seu coração. O coração é o símbolo do Espírito. É no coração, no Espírito, que está a nossa sintonia com Deus. Jesus não disse que se ele estiver em nós e nós estivermos nele, podemos pedir? Só que quando existe essa comunhão, eu não vou fazer pedido para contentar a minha alma, o meu prazer. A alma quer prazer, o coração quer comunhão. Então, o meu pedido, minha oração, aquilo que eu peço, vai ser em sintonia o que o Espírito de Deus, que está habitando aqui, ele vai querer também. O deleite está em quando eu permito que o Espírito Santo interceda por mim. Não eu, mas ele. Lembra que o Paulo falou? Não vivo mais, mas ele. E quando ele vive, nesse deleite que nós alcançamos, ele vive em nós, aí aquilo que a gente quer, almeja, tem prazer, tem alegria em ter, é aquilo que Deus nos alegra. Jesus Cristo é o caminho do descanso, e não podemos andar por ele sem comunhão. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9, o apóstolo Paulo, ele fala uma coisa importante aqui: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós fomos chamados, queridos, o propósito de Deus é que nós tenhamos essa comunhão, e quando nós temos essa comunhão, nós temos que sujeitar a nossa alma, porque a nossa alma, vou mais uma vez falar, o que processa dentro da alma, alimentado, o processo de alimentação da nossa alma são os nossos sentidos.
Nós vemos as coisas. E quando você vê, você deseja. Você escuta algo. E quando você escuta, e a pessoa falou isso, e você se ira. As suas emoções afloram. Se você sente um mau cheiro, ou cheiro, um perfume bom, ou algo... tudo que é processado na alma, os nossos sentidos que realmente vão alimentá-la. Enquanto que o espírito é alimentado pela fé. Porque no espírito, nosso espírito está a fé e a consciência. É por isso que você pode realmente julgar que tem uma consciência pura. Porque é no espírito que está isso aí. Essa comunhão espiritual necessita da solitude. E essa solitude, eu não estou falando de uma solidão que você fica aí com depressão, não. Quando eu estou chamando dessa solitude, num tempo a sós que nós teremos que ter com a Trindade divina. A intimidade divina não é assunto para as multidões. As multidões não desejam ouvir essa palavra. Solitude com a Trindade. O Senhor mostrou aos seus discípulos, nosso Senhor Jesus Cristo, a indispensabilidade de afastamento dos observadores. Porque a confiança requer transparência e informalidade. Mateus 6:6. Olha, estou citando, marca esse texto, porque a receita não é do pastor Edivaldo, a receita da palavra de Deus. Tu, porém, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Veja bem, então, pastor, não vou orar mais na igreja, não é isso que eu estou falando. Estou falando de recompensa, estou falando de que quando você tem essa solitude com Deus, você agrada ao Senhor. É claro que aqui nós oramos, e a Bíblia diz que nós temos que estar o clamor junto, mas tem uma coisa que vai nos trazer paz. Paz. Você pode estar na igreja orando com fervor, etc., mas você ainda não está naquela comunhão plena. A solitude com Deus requer realmente um tempo. E Jesus mostrou isso. Jesus, ele orou com a multidão, orou, mas tinha um momento que ele ia sozinho falar com o Pai. A solitude com o Senhor no quarto chama-se comunhão. Comunhão. Amém? Comunhão. Ele não diz aqui que, não, vou curar, vai, o que você quiser quando você entra no quarto. Não. Você vai ter recompensa. Recompensa. Jesus sempre buscou lugares isolados para desenvolver, portanto, a sua comunhão com o Pai. Não é verdade? Marcos 1,35, nós vemos um desses relatos, para ele ter esse estreito. E levantou-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. É a solitude do Senhor. E nós precisamos de ter o nosso tempo. Aí quer dizer que eu tenho que ir para o deserto? Não, a solitude pode ser no quarto, pode ser no chuveiro, no teu banheiro, no teu carro. Você tem que ter um momento que você está realmente ligado. A solitude não é solidão. É um momento em nossa agenda em que nós nos separamos das pessoas a fim de ampliar o nosso relacionamento com Deus. Apesar de nos encontrarmos sozinhos, nós não estamos solitários. Quando nós nos reservamos a estar com Deus, nós estamos solitários. Nenhuma pessoa que esteja em comunhão com Deus pode encontrar-se desacompanhada. Se você está em comunhão com Deus, você jamais estará desacompanhado.
Os momentos de retiro são ocasiões em que existe essa quietude, esse momento de retiro. Só que você não vai ficar só no retiro. O retiro é um momento de comunhão, porque Deus também disse que nós temos que estar no meio do povo. Você tem que estar no mundo, para você poder brilhar. Mas eu estou falando que esse é um remédio particular para nós. Vocês estão entendendo? Eu estou falando de um remédio particular. Você precisa influenciar a multidão quando você está sadio. E esse remédio da solitude, da quietude, é algo que vai nos reabastecer. Você vai ter vigor para poder estar realizando a obra do Senhor. A alma precisa, portanto, ficar sossegada. E esse sossego é para que nós possamos ouvir a voz de Deus. O silêncio é um elemento fundamental para que nós escutemos a voz suave de Deus. Primeiro Reis, 19:12, nós vemos aqui um local que, quando Deus fala com o profeta Elias, ele não falou no meio do tumulto, mas na suavidade. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Uma voz mansa e delicada, ou seja, uma voz mansa, tranquila, suave. O silêncio, portanto, é imprescindível para nós podermos ouvir a voz de Deus. E às vezes a gente quer, no maior furdunço que nós estamos vivendo, ouvir a voz de Deus, para tomarmos a decisão, eu preciso e tal, e aquela confusão, você não vai escutar. O Senhor é Espírito, e a sua voz só será ouvida em nosso espírito. Deus não fala conosco na alma, Deus fala conosco no espírito. Eu já falei que a comunhão com Deus, a nossa sintonia com Deus é no espírito. E é por isso que quando nós não nascemos de novo, não temos o nosso espírito recriado, porque se o espírito não for recriado, a sintonia está cortada. Mas para isso é necessário que a nossa alma também esteja serena, que a nossa alma pode nos tumultuar de tal forma que o Espírito está falando e a gente não ouve, porque a voz do Senhor sempre vai ser no Espírito e é mansa, é suave. Amém? Abacuque 2:20. Abacuque 2:20. Isso é preciso estejar na nossa alma. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra. A pressa e a algazarra e as multidões são bloqueios para a nossa comunhão com Deus. O sossego, o silêncio, a solitude são indispensáveis para que nós tenhamos a nossa comunhão espiritual, comunicação espiritual. Não há atalhos nem caminho mágico. Zacarias 2:13. Não há mágica. Olha o que: cale-se toda a carne diante do Senhor, porque Ele despertou na sua santa morada. Louvado seja Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Está aqui. Aquietai-vos. Primeiro a quietude, depois o conhecimento da pessoa de Deus. Aquietai-vos e você vai conhecer quem é Deus. Amém? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nossa maior necessidade é em nos aquietar e nos ficarmos na disposição de quietude para esperar no trono da graça a revelação do Pai. Eu estou falando do trono da graça. Na verdade, quando você fica quieto, não significa que na hora que você fica quieto, Deus fala.
Tem momento que Ele quer que você espere mais. Aí você vai dizer, o pastor falou, eu vou para o meu quarto agora, eu vou ficar lá em silêncio e orar. Deus vai falar comigo. Ele é o Senhor. Ele pode falar imediatamente, mas você pode ir várias vezes no quarto. Você ficar na sua quietude muito tempo. E aí depois você viu que Elias ficou na caverna muito tempo? Não foi logo quando Elias chegou na caverna e já ouviu a voz dele. Foi assim? Não. Não foi assim não. Ele fala quando ele quer. No momento que ele quer. E ele acha necessário falar conosco. Mas ele fala. Amém? Quer dizer, ele fala a hora que ele quer, mas ele fala. A solitude, o silêncio e a simplicidade são fundamentais nesse processo de quietação emocional. São fundamentais, o silêncio, a simplicidade. Se as multidões asfixiarem a pessoa e esses gritos, essas vozes, ele transtorna a calma. Você vai ficar calmo num lugar onde todo mundo está gritando? Dá para ficar calmo numa sala de rock? Como é que vai ser calmo? Naquele barulhão infernal. Esse corre-corre nosso, na verdade, esse corre-corre nosso, assanha a alma. Isso é a palavra nordestina, né? Assanhar. Então, é isso aí, Marcelo, assanhar, né? Então, esse corre-corre nosso aqui, assanha a alma. E extingue qualquer centelha de simplicidade. Porque nós estamos nesse corre-corre. A crise mais aguda da vida espiritual está relacionada com a presunção da exclusividade e a importância. Agora eu vou fazer isso e Deus vai ter que falar comigo. Não fale isso não. Deus vai ter. O trono da graça não é obrigação, você recebe de graça, é favor, misericórdia. Nós somos o quê? Humus. É isso aí. Não é que ele vai ter que falar. Ele vai falar na hora dele, no momento dele e no momento que for útil para nós. Deus não fala assim, não perde tempo. Ele faz tudo com hora certa, determinada, porque Ele falou que tudo há um tempo determinado para todas as coisas. Há um grande risco quando nós agimos com a esperteza da mente. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11 e o versículo 3. Há um perigo aí. Há um perigo muito quando a gente exercita. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Não podemos ser espertos. Tem gente que quer sempre ser esperto. A esperteza não tem lugar em Deus. Deus não é o Deus dos espertos. É o Deus dos simples, dos necessitados, dos carentes. Jesus disse que Ele veio exatamente para essas pessoas. Quem está cansado, fadigado. Ele não veio para quem está bem pelos sãos, aqueles que estão bombando, não. A simplicidade, querido, na verdade, vem esvaziar a ostentação. A simplicidade, ela realmente esvazia a ostentação e desestabiliza toda a manifestação de esnobismo. Nós temos a tendência de ser esnobes, até para dizer que Deus é assim conosco, eu sou assim com Deus, entendeu? Tem gente que são pessoas simples, mas diz, eu sou de Deus, eu sou mulher de Deus, eu sou homem de Deus. Eu não precisa dizer, você tem que ser. Uma vida simples não quer dizer uma vida despojada dos recursos
que Deus provê. Não é isso que eu estou falando. Mas, na verdade, a vida simples, ela expressa um viver contente na dependência do que Deus tem providenciado. Nós devemos ficar alegres com aquilo que Deus tem provido para nós. Não pode haver descontentamento. A simplicidade conhece o contentamento tanto na humilhação como na abundância. É muito mais feliz aquele que tem pouco, ou seja, uma mente satisfeita, há uma celebração permanente. Não foi isso que Paulo disse em Filipenses 4:12? É isso aí, ó. Uma pessoa simples, a simplicidade conhece o contentamento tanto na humilhação como na abundância. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. A simplicidade. Aquele que está sempre satisfeito, embora tenha tão pouco, é muito mais feliz do que aquele que está sempre a cobiçar, a querer, mesmo tendo muito. A pessoa tem muito e cobiça mais. Quem, na verdade, está satisfeito com aquilo que tem, com a provisão de Deus, porque ele sabe que o que tem é Deus que deu. E se eu tenho consciência que foi Deus que me deu, eu tenho satisfação. Não é por isso que tem um hino, eu estou satisfeito com Cristo. Quando você está satisfeito com Cristo, ele vive muito, ele é muito mais feliz do que a pessoa que tem muito e está cobiçando mais. A mansidão e a simplicidade são responsáveis pela estabilização da agenda de acordo com as prioridades de valores eternos. O problema é que nós ficamos tão ansiosos com tudo que nos cerca e aquilo que tem mais valor eterno, a gente termina esquecendo. Ainda nós queremos ressaltar que a descomplicação é uma das características marcantes da simplicidade. Nós precisamos ser simples. A Bíblia diz que nós temos que viver um viver simples. Um viver simples. Jesus disse, viva simples. Isso não quer dizer que... Não, então simplicidade não é sinônimo de você não ter nada. Você pode ser uma pessoa rica, você ter muitos bens e assim mesmo ser uma pessoa simples. Ser uma pessoa simples. Me apresentaram uma pessoa nos Estados Unidos, uma pessoa riquíssima, milionária, mas ele não demonstrava. Ele dava a entender que era talvez no meio que nós estávamos mais pobre. Na simplicidade, naquela tranquilidade. E só alguém me informou, disse, essa pessoa aí, você não sabe o que ela tem. É muito dinheiro. E a pessoa é simples. Amém? Então, ser simples significa ser pobre. Não é isso. A simplicidade é um estado que você tem de realmente ter consciência de que foi Deus que deu aquilo. E quando Deus nos dá, você tem consciência de que Ele é o dono de todas as coisas. Hoje, mais do que nunca, precisamos gozar de uma quietude espiritual. Nós vivemos em momentos muito ruins. Vivemos em crise. O país está passando, nós estamos passando problemas, mas, queridos, nós precisamos mais do que nunca gozar a quietude espiritual. E isso não é tão fácil assim. Eu estou falando aqui, mas isso não é fácil. O que eu estou falando aqui, queridos, não é uma coisa fácil de se viver, não. É extremamente difícil. É muito difícil. É muito difícil. Mas não porque seja difícil, nós não podemos buscar. Precisamos buscar o caminho dessa vida íntima com Deus. Porque a vida íntima com Deus vai nos levar
a deixarmos a nossa ansiedade, ou atenuarmos. Eu não quero dizer que deixarmos a ansiedade, porque eu sou ansioso, todos nós somos, porque temos essa ansiedade, mas nós precisamos atenuá-la de tal forma que ela não venha exercer um comando em nossa vida. Estão entendendo? Nós não podemos viver sempre ansiosos. Ela está presente em nossa vida, porque nós temos uma alma. O Senhor nos salvou, o Senhor, Ele nos deu uma nova vida, um novo espírito, mas Ele não nos despersonalizou. Não. E dentro dessa personalidade nossa, nós temos a ansiedade. Agora, esse é porque Deus deixa, portanto, mas pastor, porque Deus não podia tirar e mexer de tal forma aí que venha me dar uma vida? Mas exatamente para nós entendermos quem é Deus e como Ele age, é exatamente Ele está recuperando, transformando. O nosso espírito não é transformado, é recriado. Agora, a nossa alma, ela é transformada. E como ela é transformada? Exatamente pelo Espírito, quando nós nos sujeitamos a Deus. Espiritualmente, então, estará havendo esse trabalhar de Deus na nossa alma, e é através disso que nós passamos a conhecê-lo. A pessoa diz, puxa vida, eu era extremamente orgulhoso, meu desejo era fazer isso. Aí passa o tempo, a pessoa nem sente, engraçado, eu perdi a vontade. Quando Deus nos santifica, isso é santidade. O que é santidade? Deus separar da minha e da sua vida aquilo que o desagrada. E quando Deus nos santifica, nós que estamos sendo santificados, nós nem percebemos.